Galera, é o seguinte, vocês me perguntaram nos comentários dos últimos vídeos se eu ia fazer alguma coisa pra Metal Gear Solid Delta aqui no canal, e eu respondi que não, porque era a minha franquia preferida de todos os tempos e eu queria dar um tratamento especial, queria trazer Metal Gear Solid Delta aqui pro canal em formato de documentário, como a gente está fazendo com Silent Hill, por exemplo. Mas vocês me conhecem, eu não ia aguentar ficar sem falar sobre uma das minhas franquias preferidas de todos os tempos. Mas antes de começar, eu preciso deixar claro que eu vi isso daqui se transformar nisso daqui, então eu vou precisar controlar muito a minha ansiedade e o meu sentimento de fã para essa franquia na hora de falar tudo que eu tenho para poder falar aqui e me concentrar nos principais problemas que estão sendo divulgados a respeito do jogo em si. Bom, para começar, gente, acho que para falar de Metal Gear Solid Delta de maneira clara, justa e até imparcial, é muito importante deixar claro que quando a mídia especializada recebe um jogo em antecipado, esse jogo geralmente não recebeu um patch de aprimoramentos ainda para poder corrigir os problemas que ele teve no desenvolvimento e que não foram 100% corrigidos. E sim, eu sei que isso é péssimo, algumas gerações atrás isso não acontecia, gerações essas que a gente pode até citar o próprio jogo original, o Metal Gear Solid 3, porque o acesso à internet era muito mais limitado e os desenvolvedores precisavam otimizar o máximo que eles podiam os seus jogos para poder disponibilizá-los para o público. Só que como hoje em dia o acesso à internet facilita a vida deles nesse sentido, ter problemas num jogo não necessariamente quer dizer que ele não vai ser lançado na data que ele foi estipulado para ser lançado. E o que eu quero dizer com isso, você me pergunta? O que eu quero dizer em primeiro lugar é que muitos dos problemas, ou então a intensidade a qual foi dada a esses problemas que foram disponibilizados, estavam relacionados diretamente à versão base do jogo, que foi a versão que a mídia especializada teve acesso por ter sido um jogo liberado antes do lançamento para eles. Então eles precisavam detalhar o que estava acontecendo naquela versão em específico. Isso quer dizer que a gente está falando de um jogo perfeito e extremamente bem otimizado? Definitivamente não. O que isso quer dizer é que apesar da gente encontrar os problemas que já foram citados pela mídia especializada, a gente não vai encontrar esses problemas com a intensidade que eles estavam quando a mídia especializada testou o jogo, entende? E é aí que entra a minha experiência com o jogo e com tudo que eu tenho para poder contar para vocês, porque apesar de eu não ter recebido o jogo em antecipado, eu testei a versão base do jogo porque eu simplesmente não tive paciência de esperar o patch de atualização ser instalado assim que eu coloquei o jogo no meu videogame. Então eu queria jogar o mais rápido possível e antes eu tivesse esperado. Por isso que eu tô falando pra vocês que a instalação desse patch, ela consegue diminuir bastante muitos dos problemas que a crítica especializada conseguiu mencionar. E não, de verdade, não precisa se preocupar, eu não pretendo passar pano pra Metal Gear aqui apenas porque eu sou fã do jogo. Na verdade tem bastante coisa ruim pra gente poder comentar a respeito das questões de otimização e performance. Eu só tô querendo deixar em pratos limpos esse cenário do patch de atualização, porque no final das contas transformou a minha experiência depois de eu ter instalado, entende? Eu imagino que você já saiba que Metal Gear Solid Delta está sendo muito conhecido pela instabilidade, uma instabilidade que não necessariamente é associada apenas à performance do jogo em si, mas também à qualidade de imagem, e ligando isso com o uso da Unreal Engine 5, que acabou se tornando um motor gráfico muito popular por trazer uma difícil otimização para o grupo de desenvolvedores que estiver trabalhando com ele, gerando assim também problemas na qualidade de imagem e também na performance. O ponto é que na versão base do jogo esses não são os problemas que atrapalham essa esfera de qualidade de imagem e de performance. Para começo de conversa, na versão base do jogo, o HDR estava com problema, a qualidade das cores não estava muito boa e até a própria nitidez estava sendo atrapalhada por isso, então acaba influenciando na resolução em si. A gente acaba associando tudo à resolução, mas na realidade a calibragem da imagem em si já não estava boa por natureza. Outro ponto que precisa ser mencionado, e a gente pode associar isso à performance do jogo, é que a própria movimentação do personagem estava com problema. Não se tratava apenas da queda na taxa de quadros por segundo, mas movimentar, controlar o protagonista, o Snake, já estava muito difícil. Por algum motivo isso não tinha sido refinado na versão base dele. Então, se o jogo já estava com problema de performance em si, a gente teve um problema intensificado porque a jogabilidade não estava refinado. E por que eu tô te dizendo isso? Porque quando eu instalei o patch de atualização, a diferença foi quase que do dia pra noite. Não apenas as cores do HDR ficaram muito melhores, realçando a resolução do jogo em si, mas também movimentar o personagem ficou muito melhor. E isso facilitou a minha própria gameplay, porque eu tava com muita dificuldade de chegar por trás dos inimigos, por exemplo, ou passar por um local sem ser visto, porque a jogabilidade estava com problema e eu tava achando que era tudo uma questão de problema de performance. Mas depois que o jogo refinou
refinou a jogabilidade em si após o lançamento do patch, as coisas melhoraram drasticamente nesse sentido. Eu não sou o tipo de pessoa que valoriza mais a performance em prol da qualidade de imagem. Se eu precisar escolher um modo para poder jogar o jogo, eu vou sempre escolher o modo qualidade porque eu gosto de mais resolução. E eu percebi que no modo qualidade, mesmo tentando atingir os 30 quadros por segundo antes do patch ter sido instalado, controlar o Snake estava muito difícil. Então por isso que eu tô batendo nessa tecla para vocês. E 30 quadros por segundo não parece ser um problema nesse caso. Era mais uma questão da jogabilidade não estar boa mesmo, não estar refinada. Por isso que eu tô batendo nessa tecla de que atualizem o jogo de vocês em primeiro lugar quando vocês forem jogar. Isso vai inibir todos os problemas que ele tem? Definitivamente não, mas vocês vão conseguir jogar o jogo pelo menos. É claro, nesse meio a gente precisa mencionar as principais funcionalidades da Unreal Engine 5 e dizer que Metal Gear Solid Delta se apropria da maior parte delas. O jogo tem Lumen para iluminação global, ou seja, a gente tem uma iluminação global que acontece em tempo real, é dinâmica. Ele também tem o Nanite para poder construir toda a geometria, e isso faz com que a gente tenha uma densidade muito alta na geometria, e a gente também tem a técnica de reconstrução da Unreal Engine 5 para poder reconstruir a qualidade da imagem por aqui. Então, os principais artifícios da Unreal Engine 5 para poder facilitar a vida do jogo estão presentes aqui. O problema é que nem todos eles estão facilitando a vida dele. Se a gente olhar um pouco para trás e ver o que Silent Hill 2 Remake, que também usa Unreal Engine 5, conseguiu fazer com o motor gráfico, a gente pode dizer que esse foi um jogo que traz uma imagem um pouco mais estável do que Metal Gear consegue trazer. E isso pode até acontecer de fato pela expertise do estúdio que desenvolveu Silent Hill com a Unreal Engine, ou pelo trabalho de otimização que eles fizeram. Mas eu acho que não se deve apenas a isso. Silent Hill 2 Remake e Metal Gear Solid Delta usam a mesma técnica de reconstrução no PS5 base, que é o TSR, que é uma técnica que quando o motor gráfico estava sendo divulgado foi muito bem falada naquele período. O problema é que muitos jogos passam pelo mesmo problema que Metal Gear tá passando. E aí a gente olha para Silent Hill 2 Remake e vê que apesar dele também ter essa questão com a instabilidade da imagem, exatamente como Metal Gear Delta também tem, ele não traz essa instabilidade com tanta intensidade quanto Metal Gear traz. E aí isso de fato, como eu disse, pode acontecer em função do estúdio ter uma expertise melhor, ou até mesmo por ele ter otimizado melhor, mas também pode acontecer em função do que o jogo demanda. Vamos dizer que Silent Hill 2 Remake ele tem cenários, ele tem ambientes muito mais propícios à solidez da imagem de uma forma geral. A gente não encontra muitos elementos finos, a gente não encontra muita densidade em tela, é muito mais vazio quando a gente compara com o Metal Gear Remake. Enquanto que o Metal Gear Remake, ele traz cenários muito densos, uma floresta densa, muita vegetação, e tudo isso é complicado na hora de reconstruir, porque uma das principais dificuldades de qualquer técnica de reconstrução são os elementos finos. Então quando a gente pensa na vegetação do jogo de uma forma geral, automaticamente a gente também está pensando num cenário sendo reconstruído repleto de elementos finos, o que ofertaria uma dificuldade para a Temporal Super Resolution da Unreal Engine 5, principalmente considerando que a otimização não é o forte desse jogo. Só que em conjunto com isso, para dificultar ainda mais o resultado final, a gente precisa lembrar que o jogo reconstruiu o game original usando todas as funcionalidades da Unreal Engine 5 que a gente considera pesadas. Então o jogo tem o Lumen, o jogo tem o Nanite para poder construir esse ambiente denso, e tudo isso demanda processamento. E aí a gente presume que na hora do desenvolvimento a primeira pergunta que passa na cabeça dos desenvolvedores, que geralmente não otimizam um jogo como é o que a gente tem visto na maior parte do tempo na indústria hoje em dia, é o seguinte: o que a gente precisa reduzir para fazer com que o jogo rode nesse console X? Se a gente voltasse um pouco no tempo dentro desse mesmo tipo de cenário, usando inclusive o próprio Metal Gear Solid 3 original, eu tenho certeza que essa pergunta seria substituída de o que a gente precisa reduzir para poder colocar isso aqui, para como fazer para poder colocar mais esse elemento aqui, entende? A otimização não existe mais hoje em dia, e isso tem um impacto direto na qualidade de imagem de Metal Gear Solid Delta, e é nesse ponto que eu quero chegar com vocês. Falar isso aqui no canal é como chover no molhado, porque não vai ser a primeira vez que eu disse isso, mas parece que os desenvolvedores estão tão obcecados com a possibilidade de reconstruir a resolução que eles não conseguem ver mais nenhuma outra alternativa para poder alcançar os resultados que eles pretendem alcançar. Tanto é que, em alguns casos, o PS5
PS5 Pro consegue ter resultados inferiores ao que o PS5 base consegue proporcionar no modo qualidade, o que é um tanto absurdo, porque a gente sabe que o PS5 Pro consegue oferecer mais do que o PS5 base, mesmo não sendo o melhor console da vida que a gente esperava vindo da Sony. Então prestem atenção no que a gente vai fazer para poder bater o martelo em como Metal Gear Solid Delta se comporta nesses consoles. Primeiro a gente vai determinar qual é o padrão gráfico dele, o que ele faz. É bom o suficiente para o que a gente encontra na atual geração? Depois a gente vai ver quais são os possíveis resultados dessas técnicas de reconstrução que foram utilizadas, porque no final das contas foi mais de uma técnica apresentada aqui, porque o PS5 Pro não usa a mesma técnica de reconstrução que o PS5 base. Depois a gente vai ver a performance que foi alcançada com cada console, e eu digo performance tanto em resolução, assim como também em taxa de quadros por segundo. E por fim, a gente vai ver se tudo isso valeu a pena e quais são as chances disso atrapalhar ou não a sua experiência com o jogo. Mas antes eu quero dar um recado pra vocês. Metal Gear Solid Delta, Silent Hill F, Resident Evil Requiem. A maneira mais fácil e econômica de você conseguir seu PS5 para jogar tudo isso é na Forte Games. A Forte Games tem muitos modelos de PS5 de fato, e alguns deles vêm inclusive com bundles para poder te dar mais opções de economia. Mas o melhor mesmo são as vantagens que a loja te dá na hora de comprar o seu console. É algo que você não encontra em qualquer lugar. Além de ter desconto no pagamento à vista, você tem parcelamento em até 9 vezes sem juros com mais de um cartão e ainda por cima frete totalmente de graça. Ah, e é sem enrolação, tá? Chega tudo muito rápido na sua casa, a loja tem sistemas de segurança para poder proteger o seu dinheiro e o atendimento é totalmente humanizado no WhatsApp, assim você pode ficar tranquilo com a sua compra. Então não perde tempo, vai garantir o seu PS5 e aproveitar as promoções da Forte Games, link no comentário fixado e na descrição. Olha, eu sei que a Unreal Engine 5 é muito envolvida em ceticismo, criticismo e diversos problemas no final das contas, problemas esses que envolvem muita falta de otimização, só que a gente não pode negar que é uma engine que consegue proporcionar bons visuais pra gente em diversos outros momentos também. Hellblade 2 é um jogo que foi construído em cima da Unreal Engine 5. Silent Hill 2 Remake é um jogo que foi construído em cima da Unreal Engine 5. Se a gente pegar a lista de jogos da Unreal Engine 5, tem diversos jogos que são bem apresentáveis quando a gente pensa na qualidade gráfica e principalmente também em como os personagens são apresentados nesses jogos. O nível de detalhes, até hoje eu me assusto com as minúcias das expressões faciais de James Sunderland do Silent Hill 2 Remake. É um tanto assustador. E isso acontece também com Metal Gear Solid 3. Então no core do desenvolvimento, ou seja, na base, na parte mais íntima do jogo, a gente tem bons visuais sim, não dá pra negar isso. Snake foi extremamente bem remodelado, tem diversos detalhes nele que antes não estavam presentes no jogo original. E isso é muito importante de ser dito, porque uma das principais características quando a gente pensava nos problemas do Metal Gear Solid 3 era a falta de expressões faciais, por exemplo. Esse foi um elemento que não conseguiu ser trazido no jogo, muito provavelmente em função da limitação da época e tudo que ele já estava trazendo, que agora está presente aqui e conseguiu dar vida a diversas emoções que o personagem tem. Então, em outras palavras, a competência da base do motor gráfico está sendo utilizada aqui. A gente tem um jogo com visuais muito bonitos. E por que eu estou pontuando tanto isso? Primeiro, para poder dizer que Metal Gear Solid Delta, mesmo com os problemas que a gente está prestes a comentar, ainda assim é um dos melhores visuais que a gente encontra na atual geração. Foi realmente um remake muito bem feito nesse sentido. E segundo, para poder dizer que os problemas que a gente encontra no jogo não necessariamente têm a ver com os visuais, mas sim com essa obsessão da indústria de trazer a técnica de reconstrução e fazer disso o carro-chefe do jogo. Vocês lembram quando eu disse que a gente podia presumir que a conversa na mesa dos desenvolvedores na hora de inserir todos os elementos do jogo podia ser como que a gente vai fazer, o que a gente vai reduzir ou o que a gente vai cortar para poder conseguir inserir tudo que a gente tem para poder inserir. E bem, a resposta para isso parece ser, mais uma vez, a resolução. O mal que acompanha a gente na atual geração de consoles, a resolução caindo cada vez mais porque existe essa infeliz insegurança da técnica de reconstrução, de reconstruir para um resultado maior. O problema é que a resolução é baixa, falta otimização e nem o PS5 Pro conseguiu escapar disso. Ou seja, o jogo está rodeado desse tipo de problema que afeta diretamente a estabilidade dele. Vejam só, mas tentem não rir do que eles tentaram fazer no modo performance do jogo, certo? O modo performance de Metal Gear Solid Delta tem
tem resolução nativa dinâmica, ou seja, a resolução nativa ela oscila entre os valores. Essa oscilação começa em 720p e vai parar no 1080p. Até aí tudo bem, porque Silent Hill 2 também faz algo muito parecido com isso. O problema é que a gente está vendo isso sendo reconstruído para um 4K. O objetivo final, tanto do modo performance como também do modo qualidade, é reconstruir a imagem para o 4K. E no que isso ocasionou? No modo performance com uma imagem muito instável. O modo performance desse jogo, quando a gente pensa na estabilidade da imagem, é tenebroso. A imagem é cheia de ruídos, cheia de granulados, e esses granulados acontecem justamente pelo que a gente já comentou antes. É um jogo que o cenário por si só, ele depende muito de elementos finos, e esses elementos finos não conseguem ser devidamente reconstruídos, porque a base de pixels utilizada na resolução nativa é muito baixa. Quanto menor a resolução nativa, mais dificuldade a técnica de reconstrução vai ter para poder atingir o resultado final na resolução pretendida, que nesse caso foi o 4K. Por isso que quando a gente pensa no modo qualidade, as coisas são um pouco melhores, porque a gente sai do 1080p e alcança 1584p. Então o modo qualidade consegue oscilar entre esses dois valores e aí a imagem não fica com tantos ruídos assim. O problema associado a isso ao modo performance é que a gente lembra que também faltou otimização. Não é apenas uma questão de aplicar a técnica de reconstrução. A gente também precisa pensar que isso precisa ser otimizado. E se tivesse sido otimizado, a gente teria uma taxa de quadros por segundo mais estável, porque a base da resolução nativa não é uma base alta. A gente tem até 720p para o jogo atingir, caso ele precise. E mesmo assim a gente não tem 60 quadros por segundo estáveis, mesmo considerando mais um patch de correção que foi lançado. Ou seja, faltou otimização. Mas não o suficiente, a outra prova que a gente tem é o comportamento do jogo no PS5 Pro. No PS5 Pro o que acontece é que a gente não tem modos de escolha aqui. Você vai escolher apenas um modo e esse modo vai ser o que equivale ao modo qualidade no sentido visual do PS5 base, porém com a performance do modo performance, ou seja, ele tem todos os efeitos visuais do modo qualidade do PS5 base, porém aqui a gente encontra isso tentando alcançar 60 quadros por segundo. O problema é que a resolução ela consegue ser menor do que a do PS5 base no modo qualidade, o que não era para ser, porque a gente está pensando o quê? No console profissional da Sony. Só para vocês saberem, enquanto o valor mínimo do modo qualidade no PS5 base é 1080p, no PS5 Pro são 756p, enquanto que o valor máximo do modo qualidade do PS5 base é 1584p, do PS5 Pro é 1152p, ou seja, não faz muito sentido. É como se em teoria eles tivessem conseguido achar a fórmula para todos os problemas que eles tiveram durante o desenvolvimento, mas não conseguiram achar o resultado final dessa conta, entende? Não conseguiram desenvolver a fórmula de uma forma geral, porque nem o PS5 Pro conseguiu dar conta do jogo com estabilidade em 60 quadros por segundo. Mas para nossa sorte, eu acho que todos esses são problemas que podem ser resolvidos conforme o tempo for passando e mais patches forem sendo disponibilizados, porque considerando que todas as plataformas, ou a maior parte das plataformas, estão enfrentando problemas, eles não vão deixar do jeito que tá. Eles provavelmente vão procurar consertar até chegar no melhor possível. E no mais era isso. Se você tá jogando Metal Gear Solid Delta, deixa aí como é que tá sendo a sua experiência. Eu quero saber o que vocês estão achando do jogo enquanto remake. Tá satisfazendo vocês? Vocês estão satisfeitos? Principalmente a galera que jogou o original. A galera que jogou o original tá satisfeita com o que a Konami fez no remake em si? Deixa aí no campo dos comentários, certo? E no mais eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba. De quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal pra não perder os vídeos que eu postar por aqui. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.